Obrigado, Mário, e a comissão organizadora também pelo convite de estar aqui. Minha aula original é à tarde, mas eu vim substituir o Raimundo Paraná para falar um pouco para vocês e meus conflitos de interesse. A Elisa já deu a introdução do trabalho que o Ministério vem fazendo em termos de ampliar o diagnóstico. Nós sabemos hoje, se vocês observam os estudos mais atuais de prevalência, esses estudos estão falando em 71 milhões de indivíduos infectados em todo o mundo, diferente, se vocês lembram, daqueles estudos anteriores, onde se falava em 170 milhões de indivíduos quando se começou a diagnosticar a hepatite C. Obviamente, muitos desses pacientes foram tratados, alguns faleceram por complicações dessa doença ou foram transplantados, mas nós ainda observamos as complicações dessa doença com insuficiência hepática terminal em 300 mil pacientes ano e o carcinoma hepatocelular, que é um problema sério nesses pacientes que já têm essa doença por um período longo. E Elisa mencionou, quer dizer, esse trabalho onde o Ministério aqui de Saúde no Brasil se associou ou está participando junto com a Organização Mundial de Saúde desse plano de eliminação dessa doença até 2030, com um plano de diminuir, de tentar a diminuição do diagnóstico em 90% e a diminuição da mortalidade por complicações em até 65% até 2030. Mas ainda estamos um pouco longe desse objetivo, se vocês observarem que em todo o mundo, em menos de 20% desses pacientes foram tratados até hoje, foram diagnosticados até hoje, na maior parte dos países, e em torno apenas de 10% desses pacientes diagnosticados em todo o mundo foram tratados. Alguns países estão nessa corrida para a eliminação, são aqueles países que conseguem tratar um número maior de pacientes daqueles que são diagnosticados. Se nós temos mais infecções todo ano do que a capacidade que nós temos de tratar, dificilmente nós vamos conseguir acompanhar, e esses 10 países são aqueles que têm o ritmo de tratamento que vamos dizer, que supera o número de novas infecções. E a Organização Mundial de Saúde tentou mapear pelo mundo aqueles países que estão participando desse programa de eliminação com estratégias de aumentar o diagnóstico, de permitir acesso ao tratamento desses pacientes. E o Brasil se encontra nesses países, pelo menos até recentemente, que estão participando dessas estratégias de eliminação. Esse foi o último estudo populacional que nós tivemos em termos de prevalência da infecção pelo vírus C, do anti-HCV, em nosso país. Foi um estudo realizado em todas as capitais brasileiras e, na época, nós tínhamos aí uma prevalência de 1,38% do anti-HCV em nosso país. E contando mais ou menos com 60% a 70% desses pacientes virêmicos. Portanto, nós tínhamos aí acima de 1 milhão, em torno de 1.300.000 pacientes a serem tratados. Elisa mencionou a distribuição de testes rápidos de anti-HCV em todo o Brasil. Foram mais de 4 milhões de testes distribuídos. E o ano passado, junto com o Ministério, nós conseguimos coletar parte desses resultados, desses testes rápidos, em 484 mil pacientes, desses mais de 1 milhão de testes distribuídos, e vimos aí uma prevalência de 0,76% do anti-HCV. Se contarmos que esse total de pacientes que entraram em contato de 1.032.000, que 61%, pelos últimos estudos que nós vemos de pacientes virêmicos, nós contamos com um pouco menos de 700.000 indivíduos em nosso país que mereceriam tratamento porque são virêmicos, têm o HCV RNA positivo. Também alguns grupos especiais foram testados, 36 mil recrutas do Exército entre 17 e 22 anos, com uma prevalência baixa em 2016, de 0,18%, mulheres profissionais do sexo, mais ou menos 4 mil, com uma prevalência de 0,9%, e aqui homens que fazem sexo com homens, quase 4 mil, uma prevalência um pouco maior de anti-HCV, de 1,73%. O Brasil se encontra aqui numa situação muito aquém do desejado em termos de diagnósticos. Nós diagnosticamos
15% dos nossos pacientes até o momento e vínhamos tratando em média 0,6% ao ano, bem diferente de alguns países do norte da América, como da Europa, países mais desenvolvidos, onde mais de 70% desses casos tinham sido já diagnosticados e uma taxa de tratamento de 5% ao ano. Obviamente, nesses países desenvolvidos, a utilização de droga intravenosa é a forma mais comum, então é muito mais fácil também de se identificar esses pacientes infectados em relação ao nosso país, por exemplo, onde o uso de droga intravenosa não é a fonte mais comum de infecção. Nos estudos anteriores, nós observamos uma distribuição unimodal da prevalência do vírus C nos Estados Unidos, por exemplo, onde a maior parte desses indivíduos infectados eram indivíduos chamados baby boomers, aqueles indivíduos nascidos depois da Segunda Guerra Mundial, pelo tipo de fatores de risco. Atualmente, nos estudos mais recentes, esse estudo de 2015, em 33 mil pacientes, se observa que essa distribuição de prevalência se tornou bimodal. Além daqueles indivíduos dos baby boomers, se observa hoje uma população mais jovem, entre 20 e 40 anos de idade, que estão se infectando por uso de droga intravenosa. Então, começa a mudar um pouco a epidemiologia dessa infecção em todo o mundo. Esse trabalho nós apresentamos junto com o Ministério da Saúde, é um trabalho com o Grupo Polaris dos Estados Unidos, que, como Elisa mencionou, desenhou um modelo matemático para se tentar observar se o Brasil tem condições de participar desse programa de eliminação do vírus C até 2030. E aqui, mostrando um pouco dessas tabelas, desse trabalho, nós observamos que se continuarmos fazendo o que vínhamos fazendo até hoje, de observar na população geral a prevalência, com um rastreamento de 5, 6 milhões de indivíduos, nós não vamos atingir o número necessário de indivíduos diagnosticados. Para isso, nós teríamos que rastrear quase 21 milhões de brasileiros para se tentar chegar nesses 700 mil indivíduos infectados. Porém, se nós mudarmos a estratégia, como a Elisa mencionou, sairmos de nossos serviços terciários e formos em busca ativa daqueles indivíduos infectados, nós poderemos rastrear em torno de 4 milhões para atingir esse 1 milhão de indivíduos que são portadores do vírus e aqueles 700 mil que provavelmente merecem tratamento. Portanto, se não mudando a nossa estratégia, nós vamos continuar observando as complicações dessa doença em 20 a 30 anos e esses indivíduos vão continuar chegando em nossos serviços já com cirrose hepática, cirrose descompensada e necessidade de transplante hepático com risco alto também de carcinoma hepatocelular. Temos que mudar essa estratégia para a gente conseguir, nos próximos anos, diminuir as complicações dessa doença e, portanto, nos concentrar naqueles indivíduos que têm os fatores de risco e que merecem ser rastreados em nosso país. A Sociedade Brasileira de Hepatologia já lançou algumas campanhas no sentido de estimular que todo brasileiro acima de 45 anos de idade hoje seja rastreado para o anti-HCV, que são aqueles indivíduos que provavelmente tiveram contato com agulhas e seringas não descartáveis no passado. E como a Elisa mencionou, temos que mudar a nossa postura de sair de uma estratégia centralizada, onde eu estou lá esperando que me encaminhem os casos novos de hepatite C, mas em busca de algumas clínicas de atenção primária de doenças sexualmente transmissíveis e que acompanham indivíduos que fazem uso de droga intravenosa, por exemplo, para fazer essa busca ativa dos indivíduos infectados. No início, com essa nova estratégia que a Elisa mencionou, com a compra dos novos antivirais, nós vamos ter um aumento de custo muito alto para o Ministério da Saúde em termos da aquisição desses novos antivirais, mas se pensarmos aqui no futuro em relação ao que custa as complicações dessa doença, um transplante hepático e o tratamento e o manejo do carcinoma hepatocelular, nós vamos ver que a partir de 2025 nós vamos observar uma economia do ponto de vista do manejo desses pacientes e suas complicações. Eu acho que já está muito bem demonstrado que a cura nesses indivíduos tem um impacto extremamente importante na sobrevida desses indivíduos, como também uma redução de 70% no aparecimento de carcinoma hepatocelular a médio e longo prazo. E todas as estratégias, todos os guidelines internacionais, inclusive a nossa diretriz, já há 2 anos,
se modificou no sentido de universalizar o tratamento para todo paciente portador do vírus C, independente do grau de fibrose hepática, porque se conseguiu demonstrar que essa doença não é responsável apenas por um aumento da mortalidade de causas hepáticas, mas também com um aumento de mortalidade de causas gerais, como causa principalmente de causas cardiovasculares. Portanto, o vírus C hoje, por gerar um estado pró-inflamatório em nosso organismo, ele é considerado uma doença sistêmica e, por isso, todo indivíduo merece ser tratado, como disse a nossa última diretriz, que ampliou esse tratamento para todo brasileiro portador. Portanto, nós hoje buscamos um tratamento que observe, que nos dê mais de 90% de resposta virológica sustentada, que tenha baixa toxicidade, boa tolerabilidade, de preferência de curta duração, com uma alta barreira de resistência, pangenotípico, onde a gente possa tratar todos os indivíduos da mesma maneira, o que facilita o tratamento por outros profissionais não especialistas, e com menos interação medicamentosa, de preferência, e com menor número de comprimidos, mas sendo menos importante essa questão. E para isso, obviamente, se me perguntaram qual é a importância do avanço desses esquemas pangenotípicos, eu acho que essas coformulações pangenotípicas são as drogas ideais para que a gente possa ampliar o tratamento para todos os indivíduos. E nós temos hoje no Brasil, aprovado pela Anvisa, 2 esquemas, o Glecaprevir com Pibrentasvir, que vêm no mesmo comprimido, o inibidor de protease e o inibidor de NS5A, que tem um efeito sinérgico e, portanto, eles não podem ser utilizados, por exemplo, com comprimido macerado, porque a coformulação dos dois no mesmo comprimido leva a um aumento da potência de cada um das duas drogas. E os resultados são excelentes nos todos os esquemas que nós temos pangenotípicos hoje. Vocês vão ver gráficos que estão sempre muito semelhantes, com respostas aí superiores a 98% de resposta virológica sustentada, aqui mostrando os estudos do esquema GP, de Glecaprevir Pibrentasvir, com 8 semanas de tratamento em indivíduos não cirróticos, mostrando aí a resposta com 8 semanas, que são acima de 99% de resposta virológica sustentada. Aqui também 97% de resposta global nos indivíduos, aqui descartando o genótipo 3, os genótipos 2, 4, 5 e 6, com resultados bastante semelhantes, e indivíduos co-infectados também, resposta com 8 semanas, aqueles indivíduos não cirróticos em 99% de resposta virológica sustentada. Vocês veem que os gráficos praticamente não mudam em termos de resposta virológica sustentada. Em relação ao genótipo 3, que é considerado hoje aquele genótipo mais difícil de tratar, esse foi um estudo que eu achei interessante, porque comparou o uso de 8 semanas e 12 semanas do esquema GP com Sofosbuvir e Daclatasvir, que é o esquema que nós estamos utilizando nos últimos 3 anos em nosso país, mostrando aqui a equiparação dos resultados com 8 semanas em 95% de resposta virológica sustentada, que foi igual ao observado com o esquema Sofosbuvir e Daclatasvir por 12 semanas nesses indivíduos não cirróticos por genótipo 3. Portanto, aqui é o resumo do que a gente observa em todos os genótipos em relação ao tratamento de não cirróticos por 8 semanas, com respostas aí todas superiores a 90% de resposta virológica sustentada. Quando passamos para os indivíduos com cirrose compensada, lembrando que é um esquema que inclui o inibidor de protease, os inibidores de protease só podem ser utilizados em indivíduos até cirrose compensada. Os inibidores de protease têm uma metabolização totalmente, exclusivamente hepática e, portanto, não podem ser utilizados em indivíduos com doença descompensada. Só aqueles cirróticos até cirrose Child-A, mostrando uma resposta global em 99% nos indivíduos de todos os genótipos, menos o 3 aqui, com resposta virológica sustentada bastante boa. Quando vemos aqueles indivíduos de genótipo 3, lembrando que mostrei os resultados com 8 semanas, mas nos indivíduos com cirrose, esse esquema foi aprovado para 12 semanas e não 8 semanas, mostrando no genótipo 3, cirrótico, uma resposta de 98%, resposta virológica sustentada aí de 98% no genótipo 3, cirrótico, por 12 semanas.
Em termos de tolerabilidade, em relação ao indivíduo com cirrose compensada e não cirrótico, é exatamente a mesma que nós estamos acostumados a ver com o uso das drogas antivirais, os mesmos eventos adversos que nós vemos em até 20%, náusea, cefaleia, fadiga, então não tem casos de descontinuação por evento adverso sério. E a nossa bula, então, em relação ao esquema, a bula brasileira, ao esquema GP, nós estamos aqui do genótipo 1 ao 6 não cirróticos, 8 semanas, 12 semanas para o indivíduo cirrótico, e a exceção que nós temos são aqueles indivíduos genótipo 3, que vão ser tratados não respondedores a tratamentos anteriores, que vão ser tratados por 16 semanas, assim como os pacientes cirróticos, ou aqueles indivíduos de outros genótipos que não responderam a um esquema com NS5A, que também serão tratados por 16 semanas. Esse esquema também foi experimentado por 12 semanas em indivíduos com insuficiência renal, incluindo indivíduos em hemodiálise com uma resposta virológica sustentada de 98%. E no Brasil nós estamos conduzindo o estudo brasileiro multicêntrico com esse esquema, mostrando, não é um estudo randomizado, todo indivíduo não cirrótico será tratado, está sendo tratado por 8 semanas, o estudo já está sendo conduzido em 10 centros, e aqueles pacientes cirróticos tratados por 12 semanas em 100 pacientes em 10 centros no Brasil, e é extremamente importante que nós tenhamos experiência com essas novas drogas na população brasileira. O outro esquema, também pangenotípico, é o esquema de sofosbuvir com velpatasvir, aqui o inibidor de polimerase com o inibidor da região NS5A, vários estudos também em diferentes populações, e aqui mostrando para os senhores uma resposta virológica sustentada, também no genótipo 1 aqui, em 98% de resposta virológica sustentada, aqui no global. E nós temos, então, dependente do grau de fibrose, aqueles indivíduos com fibrose leve ou aqueles indivíduos com F3 e F4, respostas que são acima de 98% também de resposta virológica sustentada, e independente até do aparecimento de mutações de resistência que são importantes naqueles indivíduos com mutações à região NS5A, mostrando que não houve impacto na combinação naqueles indivíduos tratados anteriormente com mutação presente ao NS5A. Portanto, em termos de tolerabilidade, a mesma coisa, não houve diferença em relação a eventos adversos nesses dois esquemas pangenotípicos em relação aos que nós estamos acostumados a utilizar. E em relação aos estudos de vida real, também, não mais aqueles ensaios clínicos que demonstraram 98%, mas estudos de vida real por todo mundo aí, mostrando respostas de 94% a 99% de resposta sustentada. E, em termos de futuro, nós temos esses dois esquemas que eu falei que estão aprovados pela Anvisa, e aqueles poucos indivíduos, entre 5% e 10%, que eventualmente não responderam por falha ao NS5A, nós já temos estudos sendo conduzidos com outros esquemas tríplices, no caso aqui, sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, que podem resgatar, então, esses indivíduos que falharem eventualmente a esquema com NS5A, como mostram esses resultados parciais aqui, em um número não muito grande de indivíduos, mas em genótipo 1, 97% de resposta virológica sustentada naqueles indivíduos falhados. Portanto, esses esquemas pangenotípicos, na minha opinião, representam um avanço muito grande em termos da gente conseguir ampliar esse tratamento para todos aqueles indivíduos infectados em nosso país, e nós precisamos, como disse a Elisa, fazer um esforço agora grande em encontrar esses indivíduos infectados. Muito obrigado a todos pela atenção.